formado do pó da terra, de todos aqueles materiais, tá certo? Constituído fisicamente de todos aqueles componentes. Soprado nele a vida, ele é feito alma vivente. Só que não somente a vida, não somente a questão do ser constituído de uma alma vivente, o homem é feito também à imagem e semelhança de Deus. Se o homem fosse só uma alma vivente, o homem não teria nenhuma diferença dos primatas. Se o homem fosse só uma alma vivente, ele não teria nenhuma diferença dos demais animais. O homem não teria racionalidade. Ele seria, dentre esses, apenas movido por instinto, como os animais assim o são. Por mais habilidade que eles adquiram, o animal age por instinto. Instinto de sobrevivência, instinto de reprodução, tá certo? Instinto de dominação, o animal age por instinto. Um lobo, desde séculos, milênios, eras passadas, foi sempre um lobo e comportou-se como um lobo. E bolou estratégias para obter o alimento, mas sempre da perspectiva de ser um lobo e agir como um lobo. Tá, ok? Ele nunca fez uma autoanálise para entender que seria mais útil para ele, como indivíduo, tá certo? Separar-se da alcateia e agir de uma outra forma. Não, ele agiu sempre assim, sempre como um lobo. Ele não tem autoconsciência, ele tem consciência, mas não autoconsciência. Então vemos que os animais têm alma. E essa alma lhes dá muitas aptidões, mas não lhes dá racionalidade. Então o homem, na sua constituinte, ele tem carne, ele tem sarx, tá certo? Carne, parte física, estritamente física. Ele tem alma, ele tem sentimentos, ele tem aptidões físicas, ele tem instintos, mas ele também tem espírito. Assim o homem é corpo, alma e espírito. Ele tem corpo, ele tem alma, sentimentos, instintos, ele tem espírito, ele tem autoconsciência, racionalidade, tá certo? O espírito lhe dá condições de se diferenciar, se distanciar, cria um abismo entre ele e os demais seres. Tanto que nós veremos aí características que diferenciam o ser humano dos demais seres, no aspecto psicológico, sociológico, moral, religiosidade, filosofia, tá certo? Características que diferenciam, contrastam a natureza do ser humano com a natureza dos demais seres irracionais. Então vemos a constituinte, a integralidade do ser humano, ela inclui a carne, a alma e o espírito. E a somatória deles, conforme abordado no próprio termo grego como soma, diferentemente de sarx, soma é a inteireza do ser, a plenitude do ser, tá certo? O corpo humano. Por isso que ele faz esse contraste aqui entre carne, estritamente carne e corpo, tá ok? E aí vemos na continuação diferença entre carne e corpo, diferença entre carne e corpo. Alguns estudiosos divergem no que diz respeito à aparente diferença entre carne e corpo. Alguns entendem que corpo é uma coisa e carne é outra. Vejamos esses pontos de vista. E aí, antes disso, a leitura do texto que está em tela aqui é 1 Coríntios 6, 13 ao 19, que diz: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que os que se ajuntam com a meretriz fazem um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então a leitura de Paulo nos faz saber, nos alerta com relação à carne, com relação aos seus instintos e com relação ao corpo na sua inteireza, que inclui a característica espiritual. E na sua característica espiritual é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Sendo ele templo e morada do Espírito Santo, precisa ser governado pela sua parte racional. A sua parte racional vai lhe dar
aptidão, vai lhe dar competência para fazer a distinção entre aquele que dentre todas as coisas que são listas, aquilo que convém, tá certo? Então ele vai governar a sua carne. Quando ele tem pleno domínio do seu corpo, inclusive a sua parte racional governa o corpo, ele administra bem a sua carne, os seus impulsos carnais, seus desejos carnais, tá certo? Dentre os desejos carnais, aquilo que é conveniente ao corpo, que não prejudica o corpo, que não prejudica a comunhão, tá certo? E aquilo que pode levar o corpo à destruição. Ele vai fazer a distinção dentre os prazeres, dentre os desejos que a sua carne sente. Ele vai distinguir entre aquilo que é lícito e aquilo que é ilícito. Por quê? Porque ele tem domínio sobre o corpo. Agora, uma pessoa que é dominada pelos seus impulsos carnais, ela age semelhantemente aos animais, por impulso. Quando ela age por impulso, faz qualquer coisa que a sua carne desejar. E assim vemos uma sociedade se autodestruindo, tá certo? Através de promiscuidade, que traz as doenças venéreas, através de consumo de drogas, que traz a destruição do corpo, através de glutonaria, que leva o homem para a obesidade e a destruição do corpo também, tá certo? Através de diversas situações que o homem se põe em risco somente por mero divertimento e leva também o corpo à destruição, porque ele está sendo dominado pelos seus impulsos carnais. As suas emoções são maiores do que a sua razão. E quando as emoções são maiores, são dominantes sobre a razão, o homem não tem mais limites. Então vemos aí a destruição de diversas pessoas, porque não vivem no plano da racionalidade, mas somente no plano do sentimental, no plano do emocional. E dando continuidade, a gente viu esse conceito aqui, ó. Carne, sarx, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó, conforme Jó 34:15. E sarx é aquilo que unifica todos os seres, porque todos os seres são sarx, são carne, tá ok? Eles têm algo em comum. O que? São constituídos de carne, parte física. Mas existe algo que os distingue. E o que os distingue? Dentre todos os que são sarx, que são carne, existem aqueles que são regidos pela razão. Existem aqueles que dominam a sua carne pela razão. Dominam os seus sentimentos pela sua inteligência. Não deixe que os seus sentimentos governem o seu corpo. Veja, carne, sentimentos, desejos carnais, corpo, inteligência, racionalidade. Tá ok? Então, dentre as características do seu corpo, ele sente emoções, ele atende a alguns desejos, algumas emoções, desde que não prejudiquem a totalidade do corpo. Não levem o corpo à destruição. Não levem o corpo à perda da comunhão com Deus. Porque aquilo que governa o seu corpo, aquilo que governa inclusive sobre a sua carne, é a sua inteligência. Então vemos aí, carne unifica toda a raça humana, mas a inteligência, a racionalidade que está presente no corpo, na plenitude do corpo, alguns são governados por ela, outros não. E aí partimos então para essa questão da diferença entre carne e corpo, sarx e soma. E aí, conforme a ilustração colocada, sendo soma a totalidade do ser. Nessa totalidade de ser aqui temos carne, que é o seu constituinte físico externo, tá certo? Temos alma, que são a sua sede de sentimentos, de instintos, de emoções, e temos espírito, que é a sua inteligência, a sua racionalidade, que o faz um ser diferenciado em relação a todos os demais seres e constitui um homem e uma mulher como imagem e semelhança de Deus. Quem é a imagem e semelhança de Deus? O homem ou a mulher? Ambos são. Porque a imagem e semelhança de Deus no homem não é questão de masculinidade ou feminilidade, mas é questão de racionalidade, de inteligência. Homem e mulher são imagem e semelhança de Deus no sentido de que são seres inteligentes. Se forem governados pela inteligência e pela racionalidade. Se forem governados pelos instintos, ele é de fato descendente de um macaco, quando é governado pelos instintos. E aí vemos aí a questão de sarx, carne, a parte física, tá certo? Em relação à qual estão muito ligadas as questões dos instintos.
das sensações. Veja que o homem capta as sensações pela carne. As células nervosas estão na carne. O homem sente essas coisas na carne. Algumas diferenças entre corpo, entre carne e corpo. Corpo pode ser transformado e é a habitação do Espírito Santo. Romanos 8:11. 1 Coríntios 6:19. Ao passo que na carne não habita nada de bom, conforme Romanos 7:18. Qual é o conceito que está sendo transmitido aqui? A diferença entre carne e corpo, principalmente no sentido de que na carne habita o pecado. E aí vemos que a partir da queda do primeiro casal, quando desobedecem a Deus e tomam do fruto, algo passou a fazer parte do corpo deles. Uma realidade que não estava presente a eles. Passou a fazer parte do corpo deles. A partir daquela desobediência, houve consequências. Consequências físicas e consequências cosmológicas. As consequências físicas para o homem e para a mulher, a habitação do corpo deles, do pecado, e o defeito do seu modo de ver o mundo. A sua visão de mundo ficou distorcida. Porque aquilo que eles viam com naturalidade, aquilo que eles viam com equilíbrio, eles passaram a ver de um ponto de vista distorcido, com cobiça, com concupiscência carnal, tá certo? Com uma visão pecaminosa. Então eles não olhavam mais para a sua nudez de uma forma tranquila, de uma forma natural. Eles passavam a ver a sua nudez como instigação de concupiscência, instigação de pensamentos baixos, tá certo? De pensamentos vergonhosos. Com isso veio a vergonha da nudez e a necessidade da veste, como uma forma de restauração da comunhão entre eles, uma restauração da normalidade, tá certo? Porque a sua visão de mundo ficou distorcida, a sua visão de mundo ficou prejudicada. Então vemos que o pecado trouxe consequências para o homem, para a mulher, para o ser humano, no seu aspecto mais físico, e trouxe consequências cosmológicas no sentido da afetação de toda a fauna e flora ao redor. O homem teria dificuldade, por exemplo, em obter o alimento. Consequências físicas, a mulher teria dificuldade, por exemplo, em dar à luz. Não seria mais com toda aquela perfeição e com toda aquela naturalidade. Haveriam dificuldades. Com isso vemos, a partir de agora, a carne tem em si, habita nela um defeito. E esse defeito podemos até usar a exemplificação do código genético, do DNA, da transmissão de características, para dizer que o pecado é como algo que prejudica a raça humana desde seu DNA. É como se o homem, a humanidade, tivesse adquirido para si um defeito genético, que foi implantado a partir daquele momento no código genético da humanidade. E ela transfere isso fisicamente para os demais. Ela transfere suas características pessoais, como também transfere seus defeitos. E esse defeito adquirido a partir desse momento. Então vemos aí a transferência do pecado. Nisso temos essa concepção, que na carne habita o mal. Ou seja, na carne, a carne é sede, da mesma forma como ela foi o projeto de Deus e a plena criação, a plenitude da criação de Deus, ela também agora é portadora do mal, portadora da doença, da enfermidade chamada pecado, que é a responsável por todas as demais enfermidades. Então todas as doenças, mesmo que naquela abordagem de Cristo, né, quando os discípulos perguntaram para ele: mestre, quem pecou para que este nascesse cego de nascença? Seu pai ou sua mãe? Por causa de uma crendice popular que havia na época. Ainda há resquício daquilo que Jeremias já combateu na sua época, quando havia uma parábola na época dele que dizia: os pais comeram uvas verdes, os filhos nasceram com dentes embotados. Então a tentativa de jogar a responsabilização sobre os erros em outra pessoa, ao que o Senhor levou Jeremias a repreender o povo de Israel. Não se dirá mais esse provérbio em Israel: os pais comeram uvas verdes, os filhos nasceram com dentes embotados, porque a alma que pecar, esta morrerá. E aí vemos que, mesmo com essa repreensão, por meio do profeta, dada por Deus por meio do profeta, isso permaneceu no subconsciente daquela sociedade. De tal modo que os discípulos perguntaram para Cristo de uma forma já definitiva. Eles não tinham dúvidas acerca disso. Eles simplesmente queriam saber quem pecou, o seu pai ou sua mãe, mas alguém pecou.
porque eis aí a consequência do pecado, ele nasceu cego. Então veja que já era um raciocínio fechado, tranquilo na mente deles, resolvido. Alguém pecou e essa é a consequência. E aí Cristo trata de quebrar esta lógica. Fala, nem seu pai, nem a sua mãe, mas isso se deu para que nele se manifeste as obras de Deus. E aí vemos que ele desvincula totalmente a questão daquele pecado a esta origem, né, como consequência do pecado de seus pais. Essa transmissão de hereditariedade de punição. A hereditariedade transmitida é do pecado. E aí temos a origem do pecado. Aí temos a origem dos males. A origem dos males é o pecado original. O pecado original, transmitido de geração em geração, que transfere para os seus descendentes suas características físicas, pessoais, e junto com elas o pecado. E junto com elas o defeito primário, que na constituição de todos os seres vai dar diversos defeitos. Então, os defeitos de formação do corpo, defeitos de formação da mente, defeitos da pele, defeitos de doenças, tá certo? Defeitos de formação de órgãos internos, diversos defeitos, inúmeros defeitos. Por quê? Com a origem comum no pecado. Então, quando Cristo aborda a questão, trata de tirar esta transmissão de juízo. Não, o juízo não foi transferido dos pais para ser punido no filho. O que foi transmitido dos pais para o filho foi o defeito. A questão do pecado, desde o primeiro que pecou. É transmitido de geração em geração, como uma transmissão de DNA. Tá certo? Agora, em relação a esta pessoa, ela existe, ela está nesse estado, ela está nessa situação, mas ela é uma oportunidade para a manifestação das obras de Deus. Tá certo? Quer por meio da cura, quer por meio do fortalecimento dessa pessoa para enfrentar essas situações. Mas, de uma forma ou de outra, as obras de Deus podem se manifestar através dela. E aí vemos que no corpo, carne e corpo, no corpo há a possibilidade da habitação do Espírito. Porque o corpo é a somatória de carne, alma e espírito. No espírito há a comunicação com o Espírito de Deus. E nessa comunicação há a possibilidade do homem se submeter ao Espírito de Deus, ser santificado pelo Espírito de Deus e tornar-se morada, templo e morada de Deus. Então, se o homem racionalmente aceita a Cristo, se submete a Ele, é justificado pela sua obra, tá certo? É regenerado, feito uma nova criatura, adotando outros padrões de vida, tá certo? E é santificado, ele vive exclusivamente para Deus, tá certo? Ele passa a dominar a sua carne. E aí, conforme Paulo aborda em Romanos, ele não anda conforme a lei da carne, mas conforme a lei do Espírito. Então, andando conforme a lei do Espírito, ele não cumpre os desejos carnais. Com relação a isso, ele será dominante em relação às suas emoções. Ele, dentre as emoções que instigam ele vai elencar aquelas que são lícitas, dentre as que são lícitas, aquelas que convêm. Ele vai ver aquilo que é conveniente, aquilo que não vai ferir o seu corpo e a sua comunhão com Deus, e aquilo que pode levar o seu corpo à destruição. Então ele vive de uma forma racional. É por isso que no corpo é possível a habitação do Espírito. O corpo é para o Senhor e deve glorificá-lo. 1 Coríntios 6, 13 e 20. Mas a carne não pode agradar a Deus por causa da consequência do pecado. O corpo deve ser instrumento da retidão e não do pecado. Romanos 6, 12 ao 13. Enquanto a carne só serve como instrumento para o pecado. Gálatas 5, 13. E a inimizade contra Deus. Romanos 8, 7. Gálatas 5, 16 e 17. E Paulo é muito claro a respeito disso quando diz que no seu corpo habita outra lei. Então, conforme o entendimento, ele quer servir a Deus. O seu entendimento é a sua racionalidade, a sua inteligência, a sede do seu espírito, a sua parte que se comunica com a imagem e semelhança de Deus, sua parte que se comunica com o mundo espiritual. Nesta ele quer servir a Deus, mas nos seus membros habita outra lei. E esta lei é exatamente os seus impulsos que o levam a desejar aquilo que não agrada a Deus. Os seus impulsos carnais, prejudicados pelo pecado original, é exatamente aquilo que deseja quaisquer coisas. O homem levado pelos seus instintos
pelos seus instintos, comete qualquer ato e deseja qualquer coisa. Agora o homem que domina seus instintos, dentre as coisas que deseja, escolhe somente aquelas que não prejudicam.